A história da escravidão brasileira se confunde, ou melhor, se funde com a história da resistência escrava. Os africanos, sequestrados e escravizados aqui, jamais se mostraram passivos nesse processo. Negros e negras lutaram, guerrearam e manifestaram insistentemente a recusa em aceitar a coisificação a qual foram expostos. Embora a historiografia oficial por muito tempo tenha silenciado sobre a presença e atuação destes homens e mulheres, Luísa Maim foi uma destas guerreiras. Todavia, é importante ressaltar que sua luta não foi isolada. Existem outros nomes que precisam ser lembrados como símbolo de resistência negra, que futuramente abordaremos. Luísa Maim, uma negra africana livre da Costa da Mina. Mãe do poeta Luiz Gama, foi idealizada e reverenciada pela comunidade negra e demais segmentos da sociedade brasileira associados aos movimentos negros e à valorização da história e cultura afro-brasileira, sendo representada pela memória histórica como uma quintandeira que foi escrava de ganho e que sempre lutou contra a escravidão. Uma mulher insubordinada que se tornou símbolo de resistência negra, configurando o mito para a população afrodescendente. Sem documentos ou quaisquer registros materiais que atestem sua existência, Luísa Maim entrou para a história pela escrita do filho, o poeta e precursor do abolicionismo no Brasil, Luiz Gama, que revelou o nome da mãe em uma carta autobiográfica enviada em 1880 ao amigo Lúcio de Mendonça, e antes disso dedicou-lhe os versos do poema Minha Mãe, escrito em 1861. Às vezes, parece que em determinados momentos as vidas de ambos encontram-se entrelaçadas pelas dificuldades enfrentadas e, consequentemente, pela superação dos obstáculos, o que caracteriza o perfil destemido atribuído à personalidade dos dois. Ele, dono de um senso de justiça invejável; ela, uma revolucionária atuante na década de 1830, impaciente, irrequieta, incapaz de conformar-se com situações de injustiça. Luiz Gama foi vendido pelo pai como escravo, apesar de ter nascido livre, afastado da mãe quando ainda era uma criança e rejeitado por possíveis compradores por ter nascido na Bahia. Naquele tempo, os escravos baianos eram considerados provocadores e desordeiros, e muitos senhores evitavam comprá-los por medo de rebelião. Luiz Gama também é lembrado como um vencedor, não apenas por ter se livrado do cativeiro, bem como pelo respeito adquirido por ele numa sociedade que discriminava e claramente diferenciava brancos e negros. No livro Orfeu de Carapinha, Euciene de Azevedo descreveu a cerimônia de sepultamento de Gama, destacando que houve intensa aglomeração popular, solicitação de fechamento do comércio local, a fim de garantir aos lojistas a possibilidade de prestar a última homenagem ao morto, hasteamento de bandeiras oficiais a meio pau, e a presença de magistrados, acadêmicos, jornalistas e do próprio vice-presidente da província em exercício. Dentre cerca de 3.000 pessoas que acompanharam o cortejo a pé, entre as 16 e 19 horas daquele dia. Por conta desse clamor, podemos perceber como ele era admirado, fato incomum para um ex-escravo. Gama foi escrivão, jornalista, poeta e advogou, mesmo sem diploma, pela causa do povo negro, libertando até o fim da vida mais de 500 escravos. Na sua carta autobiográfica, Luiz Gama relatou: "Sou filho natural de uma negra, africana livre, da Costa da Mina, na Godinação, de nome Luísa Maim, pagã, que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Minha mãe era baixa de estatura, magra, bonita, a cor era de um preto retinto e sem lustro. Tinha os dentes alvíssimos, como a neve. Era muito altiva, geniosa, insofrida e vingativa. Era quitandeira, muito laboriosa e mais de uma vez, na Bahia, foi presa como suspeita de envolver-se em planos de insurreições de escravos, que não tiveram efeito. Era dotada de atividade. Em 1837, depois da Sabinada na Bahia, veio ela ao Rio de Janeiro e nunca mais voltou. Procurei-a em 1847, 1856 e em 1861 na corte, sem que pudesse encontrar. Em 1862, soube por uns pretos minas que a conheciam, que deram-me sinais certos que ela, acompanhada de malungos desordeiros, em uma casa de dar fortuna, em 1838 fora posta em prisão, e que tanto ela quanto seus companheiros desapareceram. Era a opinião dos meus informantes que estes amotinados fossem mandados para fora pelo governo, que nesse tempo tratava rigorosamente os africanos livres, tido como provocadores. Nada mais pude alcançar a respeito dela.
A carta escrita por Luiz Gama é o primeiro registro documental em que Luísa Maim aparece. Assim, tudo o que se sabe sobre ela é fundamentado na escrita do poeta. Depois de seguidas décadas sem ver a mãe, ele a descreveu com o olhar de um filho saudoso, como se buscasse na memória da infância as lembranças perdidas. Após apresentar algumas características físicas, ocupacionais e comportamentais da mãe, Gama sugere o motivo do sumiço dela: a participação em insurreições de escravos, que não tiveram efeito. Apesar de Luiz Gama não ter afirmado claramente a participação direta da mãe no Levante dos Malês, de 1835, ou na Sabinada de 1837, esta informação foi apropriada pela memória coletiva afro-brasileira, que vê Luísa Maim como participante de vários movimentos rebeldes e líder revolucionária dos malês. Todavia, é importante destacar a ausência de documentos históricos que comprove ou desmintam esta informação. Documentos geradores do mito Luísa Maim, a carta e o poema de Luiz Gama lançaram as bases para as interpretações e apropriações seguintes no campo da história e da literatura. Do relato de um filho, Luísa Maim partiu para o palco da história e, se em alguns momentos se fez líder, foi coroada rainha e assumiu uma postura combativa, em outros foi silenciada. Na historiografia, é a presença tímida, todavia marcante em face das lacunas que preenche no que diz respeito ao significado da sua imagem, na construção da memória coletiva do povo negro brasileiro. A ausência de documentos distintos que assegurem a existência leva alguns pesquisadores a duvidarem a veracidade de Luísa Maim. Em O Negro na Bahia, de 1946, Luiz Viana Filho oferece elementos que podem ser relacionados às características da mãe do poeta Luiz Gama. Ao tratar de aspectos inerentes aos sudaneses trazidos para a Bahia, notam-se traços da personalidade de Luísa Maim, originária da Costa da Mina, segundo o relato de Luiz Gama. A região da Costa da Mina foi o principal ponto de partida de africanos escravizados durante o século XVIII e início do século XIX. Por aí chegaram os negros sudaneses, os jurubas, mais conhecidos como nagôs, destaca Viana Filho. Considerado o levante de escravos que obteve maior ressonância histórica na Bahia, o Levante dos Malês, de 1835, deve ser concebido como parte integrante de um ciclo de movimentos revolucionários que tiveram sua gênese em 1807 e que, ao longo de quase 30 anos, permitiram à Bahia ser palco de uma série de conflitos antiportugueses, revoltas militares e movimentos liberal-federalistas. O medo instalado após o ciclo de revoltas levou autoridades baianas a tomarem todo tipo de cuidado, a fim de evitar a propagação do chamado haitianismo na Bahia, uma alusão à revolta escrava que culminou na independência do Haiti. Com isso, intensificaram a assistência militar à região e, curiosamente, devido à disseminação de notícias sobre os levantes baianos, as autoridades em muitas regiões do Brasil dificultaram a importação de escravos baianos pela reputação de rebeldia que tinham. O Levante dos Malês de 1835 foi um movimento acima de tudo político, de contestação ao sistema vigente e à exploração que denotava. Embora concluído com um saldo final de 231 julgamentos realizados, 4 condenados à morte e vários punidos com deportação e açoites, se por um lado a rebelião escrava de 1835 instaurou o medo na elite branca, que além das punições severas aos insurgentes proibiu a prática de costumes africanos, por outro, evidenciou a pulsação do desejo de ser livre no seio da massa escravizada, cansada da opressão e ávida pelo retorno à sua condição original, a de homens e mulheres livres. Talvez as particularidades do processo de articulação do movimento, como o caráter urbano de sua esquematização, desenvolvido nas ruas da cidade, nos chamados cantos, tenham permitido a concepção de Luísa Maim como parte integrante da revolta. E mais que isso, como uma mulher com poderes decisivos e determinantes dentre os articuladores. O silêncio historiográfico acompanha Luísa Maim, que não desvirtua o mito construído em torno dela, a qual atende à necessidade popular de ser representado historicamente. Segundo Nicholas Davis, o enfoque dado à participação popular na história, principalmente tratando-se de movimentos de resistência, oportuniza às camadas populares o sentimento de valorização enquanto sujeitos autônomos e, consequentemente, a sensação de valor social no presente, fortalecendo-os
para lutas futuras. A imagem de Luísa Maim está vinculada a um povo caracterizado pela resistência e desejo de libertação. Um povo que soube promover várias revoltas em busca da vitória total contra a opressão imposta pelo regime escravista. Livre do compromisso que a historiografia mantém com a busca de um discurso que se pretende verdadeiro, a literatura brasileira já se ocupou do tema, ora para exaltar, ora com o intuito de redefinir os contornos da heroificação de Luísa Maim. Assim, é entre o silêncio, o desvirtuamento e a glorificação que Luísa Maim é escrita e reescrita, ora sob o olhar precavido da história, ora sob o sabor da liberdade criativa da literatura. Ao analisarmos os romances históricos malês, a insurreição das senzalas e um defeito de cor, vê-se esta criação de Luísa Maim na literatura sob duas vertentes. No primeiro, ela é representada como uma rainha africana que lidera a revolta dos malês, mas em seguida trai o movimento, entregando os planos dos revoltosos às autoridades. Já no segundo, aparece como uma senhora idosa, que foi sequestrada quando menina, ainda em terras africanas e escravizada no Brasil. A escritora Ana Maria Gonçalves advertiu: esta pode não ser a história de uma anônima, mas sim de uma escrava muito especial, referindo-se à possibilidade de ser este livro uma revelação da trajetória de Luísa Maim. Trata-se de um longo relato feito por Keinde sobre a vida entre os anos de 1817 e 1889. Aos 89 anos, ela rememora a infância em terras africanas, quando foi comercializada juntamente com a irmã gêmea e a avó. Após ver sua família ser morta por guerreiros em Savalu, no reino de Daomé, tendo como destino a escravidão em terras brasileiras, onde se tornou adulta e assumiu uma postura de luta contra o escravismo e demais injustiças decorrentes daquele sistema. Nessa narrativa, fica clara a intenção da autora em mostrar que a africana combateu desde o primeiro momento a condição de ser escravizada. Vários elementos da carta de Luiz Gama ilustram o texto, como a negação do batismo católico por parte de Keinde, que refletia o caráter insurgente da mãe do poeta. A esperteza refletida na ação de fugir do batismo cristão incute a coragem que acompanha a personagem criada por Ana Maria Gonçalves. Manipuladora e sábia, Keinde demonstra uma destreza incomum a uma criança de menos de 10 anos de idade. Para os brancos, fiquei sendo Luísa Gama, mas sempre me considerei Keinde, o nome que minha mãe e minha avó me deram e que era reconhecido pelos voduns. Mesmo quando adotei o nome Luísa por ser conveniente, era como Keinde que eu me apresentava ao sagrado e ao secreto. Dona de uma perspicácia inquietante, Luísa Gama, como é chamada após a compra, se revela grande estrategista na luta contra a condição escrava e, aos poucos, busca alternativas para melhorar sua situação frente à realidade que se apresentava. Em tempos de exaltação da herança cultural afro-brasileira e de busca de representantes históricos que traduzam os ideais de resistência, liberdade e identidade do negro no Brasil, o nome Luísa Maim surge como sinônimo de valores essenciais às conquistas dos descendentes de africanos que aqui foram escravizados, seja em revistas, jornais, sites, blogs ou livros didáticos. Referir-se a Luísa Maim denota resistência negra. O resgate de personagens como Luísa Maim funciona como um catalisador no processo de identificação coletiva e toma um sentido de resistência e transformação. O tempero da revolta é realimentado pela memória dessa quitandeira que deu um novo sabor à história do povo negro, alimentando-a com a imagem de uma líder vitoriosa e destemida. A força da legenda Luísa Maim perpassa em vários espaços, como foi demonstrado nesse texto. Dos cantos de Salvador do século XIX, de onde se diz ter ela incentivado os sonhos de liberdade de africanos escravizados, seguiu pelos caminhos da história e da ficção e foi sendo reinterpretada e reelaborada segundo os interesses de grupos diversos e heterogêneos. Em pleno século XXI, percebe-se a multiplicação dos espaços onde Luísa Maim aparece como referência, figurando tanto trabalhos escolares como paradigma de representação de mulheres negras guerreiras, quanto se tornou chamariz durante a propaganda eleitoral gratuita em tempos de eleição presidencial. O mito do povo negro foi ressignificado e essa transformação se torna evidente ao analisar os espaços que dela se apropriam. Isso mostra que trajetórias de vida como a de Luísa Maim
verdadeiras ou não, reais ou fictícias, inventadas ou reveladas, traduzem a independência, a ousadia e, mais que isso, a presença marcante e definitiva do negro na história do país como um ser autônomo, consciente e determinado. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever, compartilhar e deixar o seu like. O próximo vídeo da série História das Mulheres será de Frida Kahlo, que venceu a enquete aqui do canal. Até a próxima!